Olá, seja muito bem-vindo a esse tema tão importante que é o tema de prevenção ao abuso sexual para crianças menores de 3 anos. Então, é uma dúvida de muitas pessoas, né? Quando é que a educação sexual ela pode começar? E aqui está a resposta para essa dúvida. Ela acontece, na verdade, desde o ventre. Por quê? Porque a formação da sexualidade humana começa desde o ventre. Então, a forma como a barriga é tocada e o modo como a gravidez é administrada vão impactar diretamente na sexualidade da criança. Como isso acontece? Como a gente pode trabalhar a educação sexual? Literalmente falando para o bebê, por isso que tá esse arroba aqui, ó. Às vezes não sabe, né, qual é o sexo biológico ali da criança, e aí o do indivíduo, aí por isso que tá esse arroba aí. Então, você falar para o bebê desde o ventre o quanto ele ou ela é especial, o quanto ele ou ela é desejado, esperado. Então, dizer que você está desejoso de ver o rostinho dele, de abraçá-la, de beijá-la, então tudo isso gera uma química muito saudável para esse indivíduo que está lá no ventre. Então, haver essa conversa também, de certa forma, para você que é pai e que é mãe, ou que tem aí esse contato com essa criança, vai gerar já essa conexão afetiva, esse diálogo com essa criança. Eu lembro que eu uma vez me hospedei na casa, na verdade morei na casa de uma tia minha, e lá morava também a minha prima e o esposo dela, e a minha prima estava grávida na época. E eu costumava pegar o violão, né, que vocês estão vendo aqui no fundo da, da tela aí, e tocar canções para ela. E, e assim, eu não sabia, de certa forma, o impacto que isso iria acarretar. Mas depois eu ouvi a voz dessa filha da minha prima e eu vi que a menina é afinada, afinada mesmo. Eu tive a oportunidade também de participar aí de algumas gravações, de alguns vídeos do Time Mimo junto com ela, e ela tem ritmo, ela é bem trabalhada nessa questão da musicalização. Então eu estou apenas dizendo para você que isso funciona, gente. É muito importante a gente colocar aquele princípio que a gente leu desde lá do início do curso, que está lá na palavra de Deus, ensinar no caminho. Então, esse ensinar no caminho, ao se deitar, ao se levantar, tudo isso também tem aí a participação desde quando o indivíduo está no ventre, certo? Então, tudo isso já coloca os pais ou responsáveis no campo de conexão afetiva com o bebê, que foi o que eu estava explicando aí há pouco. E aí, continuando aqui, o toque, desde a gravidez, faz parte da construção da sexualidade e do conceito que a criança vai construindo sobre o corpo dela. Então, o toque com amor, com respeito e carinho, vão construindo no psiquismo infantil conceitos como eu mereço ser tocado, como relaciono de forma saudável com o meu corpo e com o corpo do outro. Então existe esse diálogo, essa conversa que é feita através do toque, por incrível que pareça, já na gravidez. Então é importante a gente ressaltar isso. Então essa conversa com o bebê é chamada de interação intrauterina. Então intra aí é uma parte da palavra aqui, né, quer dizer dentro, dentro do útero. E isso já vai tornando natural, antes mesmo do bebê nascer, esse diálogo sobre o corpo, o toque e o afeto. Então não vai parecer coisa de outro mundo para você se você já exercita isso desde quando o indivíduo ali, o bebê, está na barriga. Aí dando continuidade aqui, é importante a gente lembrar que existem muitas pessoas que acham que deixar o bebê chorar é bom para ele não ficar manhoso. Só que isso já foi comprovado cientificamente que isso gera um sentimento de abandono. Inclusive, eu, participando do curso da Leiliane, eu pude ver isso na prática mesmo. Uma mãe que estava testemunhando
essa situação na própria vida dela. Ela lembrou ainda tinha, na verdade, essas lembranças da infância dela, que foram traumáticas, desses momentos em que ela chorava, 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 e a mãe não acolhia aquele choro, não chegava lá para poder lidar com aquilo, sabe? E isso criou esse sentimento de abandono nessa filha, e ela estava lá testemunhando para a gente tudo isso e as consequências que isso gerou no emocional dela. Por quê? Uma atitude dessa gera fortes registros de abandono e insegurança no psiquismo infantil, prejudicando assim na formação emocional, sexual e na prevenção ao abuso, porque é isso de fato que acontece, né? Quando a pessoa ela é abusada. Essa crença muito conectada a esse sentimento de abandono, ela é estabelecida. Então, isso é um mito de que colo vicia. O bebê, ele precisa ter esse contato com o corpo dos pais, dos responsáveis, principalmente nos primeiros meses. Isso é chamado de esterogestação. É uma gestação que ocorre fora do útero e que precisa acontecer até mais ou menos os 9 meses de vida. Então, essa cola que o bebê tem no início aí é fundamental para o desenvolvimento emocional e a concepção corporal do próprio bebê. E tem até alguns ditados, né, que alimentam esse mito, como, por exemplo, o bebê pode ficar chorando, não vai morrer não, deixa chorar, a boca é de couro, não rasga. Mas não há comprovação científica desse mito dizendo que colo vicia. O ser humano aprende sobre autonomia e independência ao longo da vida. Então, o bebê em si, ele é um ser altamente dependente. Então, a gente não pode querer trabalhar essa questão da independência num ser humano que é totalmente dependente ali de outro para sobreviver. Quanto mais essa dependência do bebê é suprida, mais a chance que esse bebê tem de construir uma autonomia subjetiva mais tarde. Então, as respostas dadas às necessidades que o bebê apresenta serão bases para a construção da relação entre ele e seus cuidadores. Além disso, essas respostas, feitas de forma adequada, contribuem para a percepção do bebê em relação a si mesmo de modo positivo. Ok? Então, dando continuidade aí a esse assunto, tem essa questão aqui também que é muito importante a gente ressaltar, que é a questão da oralidade do bebê. O que é isso? A comunicação do bebê com o mundo se dá em grande parte pela boca. Lembrando que a gente está falando aí de prevenção ao abuso para crianças menores de 3 anos. Então, dentro desse contexto, é normal a criança conhecer o mundo pela boca mesmo. Então, qual é a recomendação? Evitar estar brigando com o bebê quando ele coloca algo na boca. É instruir de fato com carinho. Né? Teve até uma dúvida de uma mãe em relação a uma atitude que o bebê dela teve. O bebê. Aí você vai entender o que é essa instrução com carinho, certo? O bebê deu um tapa no rosto dela, ficou assim, meio que alterado, né, ali por alguma coisa que tinha acontecido e deu um tapa no rosto dela. E aí o que fazer numa situação como essa? E aí Leiliane Rocha orientou essa mãe a focar no que pode fazer. Então quando a gente está lidando muito com essas idades, com os mais novinhos, se você focar muito do que não pode fazer, o caminho não vai ser muito bom. Sabe por quê? Vamos dar um exemplo agora. Se eu falar para você, não pense no elefante rosa, o que você vai pensar? Em um elefante cor-de-rosa. Agora, se eu falar para você, pense numa Ferrari vermelha, no você vai pensar? Numa Ferrari vermelha. Eu faço você não pensar no elefante rosa pensando na Ferrari vermelha. Então é bem por aí que você segue para poder lidar com essas idades aí mais novinhas, né? Com as crianças mais novinhas. Então é focar naquilo que pode ser feito. Então, o bebê bateu no rosto da mãe ali, ela pode pegar a mãozinha do bebê com muito carinho, com instrução, pegar e passar assim, ó, assim, assim pode, é dessa forma aqui que você pode fazer, com carinho, você fala, né, essa palavra, carinho, carinho, e pegar a mãozinha dele e fazer com carinho, assim pode, assim é
é assim, tá bom? Sabe? E falar ali com aquele sorriso no rosto, a criança vai gerar uma conexão com aquela palavra, né, carinho, e vai entender que é para fazer daquela forma e não bater, entende? Então é dessa forma que você pode instruir com carinho. A sexualidade, que são as emoções, o toque, o relacionamento da criança nessa idade, se desenvolve mais através da boca. Então, mamar, chupar o dedo, chupeta, mamadeira, o prazer e o desprazer do bebê acontece através da boca. Lembra do conceito de sexualidade? Que tudo aquilo que dá prazer ou desprazer está conectado com a sexualidade? Pois então, o bebê é pela boca, né? Que a sexualidade dele está bem concentrada, digamos assim. Sinais de abuso sexual em crianças menores de 3 anos. O que acontece? Essa criança, ela chora com frequência, mesmo que outras causas físicas já tenham sido descartadas. Então, é uma criança que passa a chorar no banho, quando toca nas partes íntimas para poder limpar, é, enfim, durante o banho ali. Também demonstra medo de tirar a roupa e coloca a mão na genital para se proteger. Então, isso é um sinal muito comum em crianças que sofreram ou que estão sofrendo abuso sexual. Demonstra medo repentino de um local ou de uma pessoa específica ou gênero, sei lá, um homem ou uma mulher, alguém que tem uma certa característica física específica, alguém ruivo, alguém mais velho, do nada, assim, a criança nunca teve medo daquilo e do nada, de um momento assim para outro, é aquela questão, o sinal ele está muito ligado a essas mudanças bruscas de comportamento. Então o bebê ele tinha um comportamento que era comum, e do nada ele começou a a modificar assim rapidamente, bruscamente. A gente sabe que não é do nada, tem uma causa para aquilo e está relacionado muito provavelmente ao abuso. E assim, só reforçando, eu não quero dizer com isso que um bebê que chora com frequência ou que tem tudo isso aqui necessariamente está passando por abuso, gente, mas esses são os sinais mais observados em crianças que sofrem ou sofreram abuso sexual nessa idade. Então, dando o exemplo aí nessa questão do gênero, homem ou mulher, como eu já falei, né? Características específicas podem desencadear essa reação, como por exemplo, homem com barba, mulheres de cabelo longo ou mais velhas. Então, a, o abusador ele tem essa característica e a criança consegue assimilar isso, né? E quando vê alguém com uma característica parecida, ele pensa que é o abusador. Entende? Inclusive, as estatísticas mostram que os abusadores se aproveitam mais de crianças nessa idade, por volta dessa idade, né? Menores que 3 anos ou igual a 3 anos, porque sabe que elas não vão falar, não vão externar muito, sinalizar tanto que estão sendo abusadas, mas você aqui está tendo a oportunidade, a boa notícia é essa, que você está tendo a oportunidade de interpretar esses sinais, ver isso, sabe, e poder investigar, certo? Então, essa é a boa notícia. Outra característica, né, outro sinal de uma criança menor de 3 anos que foi abusada ou está sendo abusada, passa a ter pesadelos e interrupções no padrão do sono. Mostra desespero ao se separar dos pais ou dos responsáveis ou de pessoas com as quais se sentem protegidas. Veja a palavra aqui, gente. É desespero mesmo. Não é aquele medo que é natural muitas vezes. É um desespero. É, continuando. Para de progredir no desenvolvimento típico e passa a ter dificuldades no falar, no engatinhar, andar e outras atividades da faixa etária. É claro que esse sinal específico aqui pode ter outras causas, mas é um indicativo que é possível que a criança esteja sendo abusada. Tem dor, coceira, irritação e ou sangramento na genitália ou em áreas próximas. Então, é uma criança que também pode ter problemas em relação à masturbação compulsiva, dificuldade de andar e ou sentar e infecções persistentes no trato urinário. Pronto, isso tudo também são outros sinais visíveis. Então, você vê que tem sinais aqui que são gritantes. São sinais que realmente sinalizam que é quase certeza que aquela criança está sofrendo um abuso, certo?
Aí tem aqui, ó. Apresenta sinais externos de abuso físico, como contusões, queimaduras, olho roxo, corte, arranhões e ou mordidas adultas. Então, em relação a essa questão dos sinais externos de algum trauma ali, físico, enfim, a gente sabe que a criança ela costuma, né, se machucar no joelho, na canela, no cotovelo, nessas partes mais expostas, né? Testa, que elas interagem com o ambiente físico, mas essas contusões que são mais suspeitas, sabe, que aparecem em lugares incomuns, como no rosto, na cabeça, no peito, nos braços, nas costas e principalmente nas genitálias, já é um indicativo de que essa criança pode estar sendo abusada. E tem uma observação importante aqui que é, diante da manifestação de qualquer um desses sinais, não necessariamente a criança foi abusada de fato. É preciso investigar e tomar alguns cuidados, ok? Então, esse é o ponto aí a ser observado. Então, nós terminamos a primeira parte aqui desse conteúdo, que é prevenção ao abuso para crianças menores de 3 anos. E a segunda parte vai trazer um pouco mais das questões práticas em relação a essa prevenção. Então, fica aqui com a gente e até mais.